Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Ah, olha, eu tenho falado aqui, quem me conhece, quem já está aqui no canal há algum tempo, e sabe que não é novidade. Eu geralmente apresento as minhas análises, apresento a minha opinião. É um canal de opiniões, obviamente, não é um canal devocional. Aqui eu trato de diversos assuntos, inclusive dentro da área política, policial, enfim, e também na questão aí da que envolve o povo evangélico, tendo em vista que eu pertenço ao meio. Então também é um assunto que me interessa e é um assunto que, quando há relevância, a situação, principalmente quando é uma situação em que requer ensino ou requer alertas, eu sempre venho aqui de forma recorrente trazendo o assunto e expondo para vocês. E no curso da minha história, como evangélico, muita coisa me preocupa, principalmente no que tange a falsos pregadores, falsos profetas, pessoas que ensinam de forma errada, de forma equivocada, pessoas que estão à frente, liderando igrejas, ministérios e que agem de uma forma extremamente fora daquilo que deve ser de acordo com a palavra de Deus. Eu já trouxe aqui nesse canal, eu tenho também um blog já de algum tempo, né? O blog do pastor Hafner, lá eu tenho vários estudos, lá eu falo assuntos totalmente voltados para essa área, para o povo evangélico principalmente, e lá eu já vinha combatendo, trazendo algumas informações, enfim, dando algumas notícias. E aqui nesse canal, apesar, nós temos um outro canal também aqui no YouTube, na plataforma, um canal secundário, que é o Tudo Revelado, que é um canal que eu só trato de questões voltadas aí ao meio evangélico e também a qualquer uma que creia em Deus. E lá é um canal Tudo Revelado, é para estudos, enfim, tá? Mas esse canal aqui, apesar de ser um canal que eu trato de filosofia, trato de, como eu já disse, de vários assuntos, diversos assuntos, e emito a minha opinião, eu também trato de assuntos voltados ao mundo evangélico. Em uma das lives que eu fiz aqui, e vídeos também, eu falei sobre alguns líderes que estão por aí e estão agindo de forma totalmente equivocada e muitas vezes cometem erros crassos, cometem erros absurdos e fazem declarações que realmente não podem ser aceitas de forma nenhuma, nem no contexto teológico, nem no contexto espiritual, muitas vezes nem no contexto social e até penal, né? Porque são declarações que às vezes são até crimes, né? Alguns líderes fazem isso. Eles fazem declarações absurdas, como, por exemplo, a venda de água, né, para cura desse problema que está cometendo todo mundo aí, caroço de feijão, essas coisas absurdas, que inclusive o Ministério Público Federal já está aí no encalço. E tem outros erros também, erros que são praticados e que são até ditos, que são passados de forma errada, que a pessoa que ouve até toma como certo, como sendo algo normal e que não é. E dentro da fala e aqui eu vou abordar uma fala do pastor Ailton José Alves, pastor presidente de Pernambuco, da Assembleia de Deus em Pernambuco, algo que eu até já tratei sobre isso, mas tem um detalhe que me chamou a atenção, e foi até colocado num comentário por um irmão, foi colocado, e ele falou, olha, teve esse detalhe aqui também. E eu realmente, parece que eu falei sobre isso, mas eu passei aqui um pouco que desapercebido. E depois eu disse, olha, a coisa é um pouco mais grave. É muito complicado quando um político que é eleito pelo povo, ele se acha proprietário da res pública, né, ou da coisa pública. Ele acha que a cidade é dele, quem manda é ele. Ele quer mandar no delegado, quer mandar no comandante do batalhão da Polícia Militar, ele quer mandar em todo mundo porque ele acha que a cidade é dele. Ele foi eleito pelo povo. Ele tem que desempenhar o papel dele como prefeito, se é o caso de um município, de forma que o povo venha a ser beneficiado.
E para isso existe o legislativo, que é para fiscalizar justamente as ações do executivo. É para legislar e também fiscalizar o executivo. Mas tem prefeitos que se acham os todo-poderosos, e aí o que é que eles fazem? Muitas vezes até eles compram vereadores, estou botando aqui dentro do âmbito municipal, eles compram, eles pagam, eles dão propina, vamos assim dizer, para que esses vereadores votem nos seus projetos, aquilo que ele apresenta, ou até fechem os olhos para aquelas ações que ele pratica, que são ações nocivas à sociedade, aquele povo que ele, na verdade, tinha que estar representando e buscando o bem-estar social. Dentro da igreja não é diferente. Há muitos líderes, muitos, estou dizendo poucos não, muitos que pensam que a igreja é dele, que é um patrimônio dele, que ele faz o que ele quiser. Ele está diante ali de um povo selecionado, um povo escolhido, um povo chamado para fora. E aí vem o termo eclésia, né? Igreja, que origina-se aí o termo igreja, que é um grupo tirado para fora, é um grupo especial, especialíssimo. E o Espírito Santo de Deus tem ciúmes, ele é propriedade do Senhor Jesus, não é de ninguém. Mas tem gente que parece que essa verdade bíblica foge por conta da arrogância, da prepotência, da incredulidade, porque alguns são até ateus. Eu já falei isso, tá? Isso aqui não é novidade. Já falei no meu blog lá de um líder que eu disse, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Por isso que ele faz as coisas que faz, as coisas absurdas, bizarras, reprováveis que ele faz. Porque não tem outra, ele é ateu. A forma como ele se refere à pessoa do Senhor Jesus, a forma como ele se refere ao Espírito Santo de Deus, é de uma pessoa que não acredita. Porque até o ímpio, até uma pessoa que às vezes está no mundo praticando coisas erradas, elas se respeitam. Mas esse, que eu não vou falar o nome dele aqui porque não vem ao caso, mas ele, para mim, ele nem em Deus, ele acredita. E ele acha que a igreja é dele, que até de certa forma é mesmo. Agora, com o dinheiro dos outros, eles constroem com o dinheiro dos outros, porque se fosse dinheiro do próprio bolso, mas geralmente são mandriões, são preguiçosos, eles são estelionatários, eles pegam ali o dinheiro de outro e ali vai construindo, formam um império e diz, aqui é meu, quem manda sou eu faço o que eu quiser. É assim que eles dizem. Eles usam como os termos como sendo propriedade, aquilo que é a igreja, que é o povo de Deus, ele acha que eles têm por ele, que é deles. E eles falam numa naturalidade que eles nem percebem que estão falando isso. É preciso muita atenção, que às vezes passa por a gente desapercebido. E tem um certo líder, né, que ele, inclusive, ele fala, a minha igreja, porque a minha igreja, que também não vou citar, eu já fiz um vídeo falando isso aqui, inclusive, ele diz a minha igreja, porque na minha igreja é assim, porque na minha igreja quem manda sou eu, porque na minha igreja quem determina, ele fala assim mesmo, com um tom, sempre 2 tons, 3 acima, a igreja é minha, eu faço o que eu quero, aqui não manda, aqui o governador não manda, aqui o deputado não manda, aqui quem manda sou eu, porque a igreja é minha. E ele fala isso. E o interessante é que a membresia nem percebe, muitas vezes não percebe esse tipo de coisa. Que a igreja é dele, ele acha que a igreja é o patrimônio dele. E às vezes a pessoa escorrega e acaba falando determinadas coisas sem nem perceber. Mas quando a gente está atento, estamos atentos, a gente vai percebendo no próprio discurso, no próprio diálogo, na própria fala, a gente vai percebendo onde está ali a intenção, onde está o interesse. E muitas vezes as pessoas aceitam, gente, por falta, eu já disse aqui na live anterior, por falta de conhecimento. Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, e depois eu vou trazer aqui em João, capítulo 10, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, a gente vai tratar sobre isso. Mas antes vejamos aqui, mais uma vez, ouçamos esse áudio, tá? Que com a fala do próprio pastor Ailton José, que é o pastor presidente aí da Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, aí no Brasil, tá? Olha, já quero agradecer, pessoal, tá? A vocês, irmãos e irmãs, que têm feito comentários, não só aqui, mas também lá no meu nobre irmão e amigo Josué Augusto, embora eu não o conheça pessoalmente, eu já sou inscrito, viu, Josué Augusto, há muito tempo no seu canal, tá? Seu canal parece que estava lá não sei, acho que 1.000 e poucos inscritos. Eu já me inscrevi, eu sou um dos inscritos lá iniciais e venho acompanhando o canal do Josué Augusto, né, meu nobre irmão. Quero agradecer a ele e a vocês também
que estão se inscrevendo, colocando comentários, né, digamos assim, estão botando comentários e falando aqui acerca do nosso canal. Tá? Muito obrigado. Eu espero em Deus que tudo se resolva. Eu sei que a Assembleia de Deus no estado do Pernambuco é uma instituição séria, uma organização séria, é uma organização que também a gente sabe que o crescimento quem deu foi o Espírito Santo de Deus. A minha vontade é que tudo se resolva. Eu falo isso de uma forma geral, não é só o estado do Pernambuco, mas em qualquer estado no Brasil e até no exterior, aqui na Europa, onde quer que esteja, que a igreja tem à sua frente, homens realmente compromissados, dedicados à obra do Senhor, que atendam ao chamado para pastorear e não que entendam que são pastores e não empresários, e que há um sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor, a igreja é dele, ele que é o cabeça, não é de ninguém. Principalmente o povo, principalmente aquelas pessoas que foram compradas por um alto preço, preço de sangue. O sangue não foi qualquer sangue. Esse povo não foi comprado com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse povo tem que ser respeitado por quem quer que seja. Então tem coisas que não são admissíveis. Aí eu peguei mais uma vez uma parte aqui e já faço o comentário, tá? Sobre a fala. Vamos lá. Uma medida disciplinar, que não é o pastor Ailton que tomou. Aí sim, o que é que a gente vai fazer? Vamos detonar o presidente para tirar e mudar essa coisa e fazer como a gente quer. Aí quando não conseguiram, porque, doutor, todo dia na mídia, ladrão, mafioso, criminoso, o líder de uma instituição de 1,5 milhão de membros. E essa gente não mover o pé, essa gente permanecer firme, entendeu? Dando carinho ao pastor, abraçando, chorando. Muita gente me abraçava no interior do estado, na capital, e chorava quando encontrava meus filhos. Olha, aqui tem uma coisa interessante, tá? Porque fica parecendo que o povo que está ali chorando... Gente, isso é característico do chamado cristianismo de fronteira. Você sempre tem um líder, um profeta, que para aquela organização religiosa, ele é o maioral. Alguns consideram até mais do que o próprio Jesus. Às vezes você fala mal de Jesus, mas se falar dele é problema. Cristianismo de fronteira. Tem homens que puxam para si uma autoridade e um brilhantismo tal que é ele. Então, as pessoas vinham a mim, choram. Meu pai, olha, meu pai, né? Chamam de pai, e na fala da pessoa, na entonação, a gente percebe que há um certo, digamos assim, um certo orgulho e um certo prazer em saber que é ele que está sendo venerado, é ele que está sendo, digamos assim, até idolatrado. E aqui eu estou generalizando, eu não estou apontando para uma única pessoa. Então, na fala, diz, olha, as pessoas... olha, doutor, é 1,5 milhão de pessoas, ninguém... Então, onde eu chego, as pessoas choram, as pessoas abraçam, meu pai, esse tipo de coisa, né? Gente, onde está? Nós não somos nada, independentemente da posição que nós tomamos. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo, eu sou o principal dentre os pecadores, eu não sou digno de nada vindo da parte de Deus. Nada, absolutamente nada, ninguém é. É tudo pela graça. Eu não posso ficar atribuindo, puxando para mim o holofote, puxando para mim a glória, puxando para mim. Eu não posso. Eu tenho que atribuir a Deus. A gente, quando nós estamos diante de uma situação, até sendo julgados, se há injustiça, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com justiça. Não precisa eu ficar dizendo que eu isso, que eu aquilo, porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo, tá? Mas isso aqui não está fora de contexto não, tá? Existe um contexto nisso aqui. Vamos concluir. Minha esposa, diga a meu pai que nós estamos com ele orando, chorando por ele. Ora, eu não vou, doutor, né? Eu não vou, eu posso também me dirigir ao senhor, doutor. Eu não vou, nem Jesus tinha 12 apóstolos, doutor. No meio teve Judas. Eu tenho 1,5 milhão. Nem Jesus, doutor.
Nem Jesus, doutor. Jesus teve 12 apóstolos. Doutor, eu tenho 1,5 milhão. Olha só, né? Eu tenho, Jesus tinha, eu tenho. Deu para entender aí? Jesus tinha 12. Jesus não tem mais, porque tinha, do verbo não tem mais, é passado. Eu tenho, é presente. Jesus tinha lá os 12 apóstolos dele, no meio apareceu um Judas. Eu, doutor, eu tenho 1,5 milhão. Quer dizer, é meu, eu tenho. Não seria, né, se fosse completar, doutor, que no meio de 1,5 milhão surgisse algum Judas, né? Ou seja, eu também estou sendo traído mais do que Jesus, porque Jesus só teve um traidor. Porque Jesus só tinha 12 apóstolos. Como eu tenho 1,5 milhão, eu sofro mais, porque tem mais Judas. Tá? Gente, que comparação infeliz, né? É infeliz essa comparação. E aí, se você contextualiza a fala, a forma como é dito, a entonação da voz, sempre se colocando, aí complica. Realmente é muito complicado. Gente, tem que haver um despertamento. O povo tem que ser ensinado. É preciso que se ensine. Não é cartilha, não. Tá? Não é aquela coisa da cartilha que leia aqui de forma isolada, né? Isso aqui não. É ensinado. O povo tem que ser ensinado a estudar a palavra na dependência do Espírito Santo de Deus. E a coisa certa, sabe por quê? Porque alguns líderes, eles usam a palavra de Deus em proveito próprio, destacando versículos para poder ou amedrontar a pessoa, amedrontar, intimidar, né? Para impor à pessoa um respeito para com ele, não para com o Senhor, mas para com ele. Olha, não mexa no ungido do Senhor, né? Você está mexendo no ungido. Tem gente que é assim, não mexe no ungido do Senhor. O que é isso? Não é assim que funciona. A partir do momento em que você tem, de uma forma ostensiva, algo que está acontecendo, algo precisa ser feito. E como o próprio pastor falou, existem as comissões, existem as pessoas que podem, ao perceber o erro, podem sim dizer, pode questionar, pode indagar o que é isso. Então, irmão Josué Augusto, muito obrigado pela presença mais uma vez conosco. Eu já fiz um agradecimento aqui no início da live, tá? A você, então, vamos lá continuar. Bem, vocês sabem disso que, às vezes as pessoas dizem assim, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz o diabo veio. É uma coisa que muito acontece às vezes na igreja, de tudo se atribuir ao diabo. Foi o diabo, foi ele, a culpa é dele, olha, cuidado, tal. Não é assim que funciona. A gente sabe que muita coisa é o próprio ser humano. É a sua arrogância, a sua prepotência, é o seu egocentrismo. Sabe, é isso que vai impulsionar a pessoa a fazer. Tanto que na epístola de Tiago, ele vai dizer, capítulo 1, a partir do versículo 3, ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. A gente, quando pratica o erro, muitas vezes, é o que está no nosso coração. A palavra diz de tudo que tens a guardar, guarde o teu coração. Porque todas as coisas ruins, o que a boca fala de ruim, procede do coração. Está no coração. Então temos que guardar o nosso coração. Por quê? A natureza humana é uma natureza caída. E se a pessoa não vigiar, ela acaba cometendo determinadas coisas e vai se envolvendo em outras, e quando ela pensa que não, ela está toda enrolada e ela começa a fazer coisas, começa a fazer besteira, começa a tomar atitudes que não são condizentes com a palavra de Deus. Então, voltando aqui à epístola de Tiago, ele vai dizer, quando somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. É aquilo que está no nosso coração. Então não venha atribuir só ao diabo. Foi o diabo. Então, pego a palavra aqui, aí, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Não, Jesus não está falando isso aqui, João 10. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando do diabo aqui.
Ele não está falando do diabo aqui, apesar de que a gente sabe que o diabo é mentiroso, é homicida, desde o princípio. A gente sabe disso. Mas essa passagem aqui não está falando disso. Vamos aqui contextualizar. Na verdade, vos digo, João, Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Pastor, o pessoal já disse que não tem cheiro de ovelha. Pastor que não entra é ladrão e salteador. Né? Vamos lá. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui não está falando do diabo. Não conhece a voz de quem? Dos estranhos. Não conhece. Não conhecem. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos quantos vieram, todos quantos, vamos entender isso aqui. Quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão, vamos botar no contexto aqui. Já falou estranhos, ladrões, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vamos lá. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Aí você pode até fazer uma comparação do lobo aqui com o diabo, tá? Não com ladrão. Perceba aqui que são coisas distintas, diferentes. Então o que é que ele faz? O mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Os membros da igreja pertencem a Ele, ao Senhor Jesus. Ele deu a vida pelas ovelhas. Jesus não é mercenário. O Senhor Jesus não entrega as suas ovelhas na mão dos lobos ou do lobo. Aqui sim o lobo pode ser o diabo. Porque o mundanismo tem entrado na igreja. Eu já falei disso, de líderes permissivos, tá? Que montam estratégias para segurar as pessoas apenas como patrocinadores das benesses, patrocinadores do luxo, das regalias, enfim. Né? Então é visto assim. E fazem comércio dessas pessoas. Então é preciso muito cuidado. Quando o Senhor Jesus diz também: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
tomai sobre vós. Depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Fazer a exegese correta desse texto. Correta. Jesus está tirando aquelas pessoas que estavam ali sendo subjugadas pelos sacerdotes, sumo sacerdote, os fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, legalistas, arrogantes, prepotentes, aqueles homens naquela época que eles se vestiam muito bem, né? Mas eram hipócritas. Então, Senhor Jesus, vocês que estão aí debaixo, porque eles não interpretavam a lei da forma correta, a palavra de Deus da forma correta, usavam a palavra de Deus em benefício próprio. Por isso que Jesus disse para eles duas passagens interessantes. Uma para os fariseus, para os escribas, outra para os saduceus. Para os saduceus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá para os escribas o Senhor Jesus disse, examinais as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, porém vocês não querem vir até a mim. Ou seja, vocês estudam, vocês leem, vocês até interpretam, querem interpretar, porém vocês não querem vir a mim, porque as Escrituras testificam de mim, vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, porém vocês não querem vir até a mim. Então, quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, gente, depois eu disse em outra live, eu vou fazer a exegese desse texto, é justamente essas pessoas que já não suportavam mais a carga colocada por esses homens, que eram, na verdade, hipócritas, que eram líderes religiosos, mas que, na verdade, eram hipócritas. E ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quantas pessoas estão tristes em muitas denominações, em muitas igrejas, tristes, abatidas, cansadas, porque elas são atraídas por esses líderes e depois esses líderes dão as costas. E essas pessoas, por isso que eu digo, temos que olhar para o Senhor Jesus. Tudo é dele, gente. Tá? Tudo é dele, tudo pertence a ele. Repita aqui Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Homem nenhum pode se declarar que é meu, eu tenho, isso aqui é meu, patrimônio é meu. Não é, não é. Tá? Não é. Então, há tempo. Eu vou estar aqui, sempre que possível, no outro canal Tudo Revelado, a gente vai estar dando mais ênfase, mas sempre que possível aqui neste canal, que é um canal onde eu trato de diversos assuntos, mas sempre eu vou estar trazendo aqui com vários outros líderes, com o procedimento. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém, nada pessoal, não tem pessoal. É contra práticas que são antibíblicas, anticristãs, que não condizem com aquilo que o Senhor Jesus, inclusive, deu como exemplo. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, no demais, irmãos meus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, gente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, já pensou? Que coisa maravilhosa ter conosco o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Infelizmente tem gente que quer se colocar como se Deus fosse dono da igreja, dono, né, das pessoas. Infelizmente a gente está vendo isso. Pessoas que receberam, foi uma bênção, receberam de Deus o santo ministério, até o santo ofício através do chamado, e depois se desviaram do caminho da função. É melhor se afastar, é melhor não estar à frente de obra, é melhor não pastorear. Seja humilde, diga, eu não tenho condição de estar à frente de uma obra, de estar pastoreando. Se eu tiver com esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, eu não sou digno de estar ali sentado. Tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, aí que estão fora por uma questão de jogo político interno, porque existe a política interna, um jogo de xadrez, movimento de peças. Você pega ali, vou botar aqui, é um verdadeiro jogo de xadrez 3D, né? É o xadrez 4D, melhor dizendo. É um jogo de xadrez 4D.
eu vou tirar fulano daqui, vou botar aqui, esse aqui eu boto aqui, esse aqui eu faço aqui. Pura estratégia por interesse próprio. Não ora, não ora. Hoje é difícil a oração para a consagração. Hoje é a verdadeira simonia atuando, sendo utilizada dentro da igreja. Boa parte é a simonia sendo praticada dentro da igreja. Antigamente se orava para Deus mostrar quem era para ser consagrado. Hoje não. Hoje é pela aparência. Hoje é segundo a bajulação. Hoje é segundo. E isso vai sustentando, vai mantendo no poder líderes que há muito já não deveriam estar. E eu volto a dizer que é de forma generalizada. E aí dá lugar para que o mundo até critique a igreja, que o mundo não confie na igreja, que o mundo sabe. Antigamente, há algum tempo, o nome pastor, ele puxava para si um respeito muito grande. Hoje ninguém respeita mais. A verdade é essa. Hoje dá até vergonha de dizer que é pastor. Eu sou pastor, muitas vezes tem pastores que têm até vergonha de dizer que é pastor, por conta do que muita gente está fazendo aí. Autodenominados, né, não possuem chamados, não possuem vocação, não têm o dom de Deus, porque o pastor não é título. Pastor não é título, não é a carteirinha dizendo que é pastor. A pessoa pode ser bacharel em teologia, pode ter mestrado em teologia, pode ter doutorado em ciência da religião, um pós-doutorado, ele pode ter o que quiser. Se ele não tiver chamado, não adianta. Ele tem que ter o coração na obra. Pastor, eu aprendi uma coisa com um determinado pastor que eu nunca esqueci. Ele falou, o degrau, a escada da hierarquia eclesiástica, ela não sobe, ela desce. Quanto mais a pessoa é consagrada, mais humilde ela tem que ser. Quando Paulo usou o termo ministro, ele se referiu, numa tradução literal, daqueles remadores, porque tinha o trireme, né, que é aquela embarcação, que você tinha ali os remadores que remavam em cima, onde só a ponta dos remos pegava na flor da água. Depois você tinha aqueles que ficavam no meio de um andar mais abaixo, onde pegava a meia pá, né, pegava parte dentro d'água e parte fora, e tinha aqueles do último, lá no porão mesmo, que remavam com o remo todo dentro d'água. Ou seja, imagine a força, o esforço, o peso. Quando Paulo fala em ministro, está falando nisso. É mais esforço, é mais dedicação, é mais humildade. E não é para andar com pompa, pisando nos outros, desprezando os outros. Não é para isso, não. Tem que ter essa consciência, gente. A humildade, a dependência completa de Deus. Um líder tem que estar na completa e total dependência de Deus. E não olhar para os outros como se fossem meras mercadorias. Propriedade é meu, é minha, eu tenho. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Como eu li lá na live passada, na 1 Timóteo, capítulo 6. Tá? Que vale até relembrar aqui. Eu vou encerrar que eu não vou demorar. Tá? Mas eu vou ler novamente aqui, porque vale a pena. Primeira epístola a Timóteo, é uma epístola pastoral, hein? É uma epístola. Será que muitos líderes leem? Eu lembro pelo menos disso aqui. Deve ter decorado, né? Mas não sabe mais a essência disso aqui. Porque uma coisa é decorar, saber de cor. A outra coisa é a pessoa praticar e saber o que isso aqui está dizendo. A essência, é o sensus plenius, o que está por trás da letra. Então diz aqui, 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Vamos aqui, ó. Vou pegar o versículo 7 só. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nós não temos nada aqui. Tudo é de Deus. Vocês já perceberam que todo o ouro do mundo, hein? Todo o ouro do mundo. Vocês sabem disso. Quantos reis na terra? Olha, Salomão recebia, se não me falha a memória, eram 600 talentos de ouro. Ele recebia, parece que todo ano. É muito ouro, tá?
eu vou dizer, todo o ouro explorado até hoje na Terra. Eu estive na Suíça, quando eu morei lá, mas a digníssima eu fui até Berna, tá? Estivemos em Berna e fui lá em frente ao parlamento em Berna, na Suíça. Hoje é a capital da Suíça era Zurique, hoje é Berna. Estivemos lá, estive em frente ao parlamento. E existe em frente ao parlamento uma praça imensa em frente ao parlamento. Só que não tem nada. É como se fosse uma calçada, mas é imenso, um quadrado imenso, imenso. E você fica naquele meio ali pequenininho, né? Você fica ali no meio daquele mundo de praça que não tem absolutamente nada. Só que apontado para essa praça tem várias câmeras. Várias câmeras. Por quê, Rafina? Porque ali embaixo é ouro. É ouro, sabe? É ouro que tem ali embaixo. Muitas barras de ouro. É totalmente vigiado, como é em Genebra, na Suíça. Tem muito ouro no subterrâneo. Quantos reis olharam ali, meu ouro? Quantas pessoas hoje têm barras de ouro? Vai ficar tudo aí. Sabe por quê? Porque o ouro pertence a Deus. Ele disse, meu é o ouro, minha é a prata. Então vem rei, sai rei, vem rei. E o ouro está aí. O ouro está aí. Ninguém tem nada, ninguém leva nada. Tá? Como é que a pessoa vai querer ser dono? O Salmo 24, tá? O Salmo 24, vou ler direto na Bíblia, né? Vou ler direto na Bíblia, que o bom é assim, tá? Do Senhor é a terra, do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Precisa mais do que isso? Do Senhor é a terra, do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, e todos os moradores que nela habitam. Olha só, e todos os moradores que nele habitam. É do Senhor, não é meu não, não é de ninguém não. Ah, eu tenho, não tem nada. Não tem nada. Então não vem com ah, eu tenho tantos. Não tem, não tem. Está aqui escrito, ou não está? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos os moradores que nele habitam. Até o ímpio pertence ao Senhor. A vida de todo mundo está nas mãos de Deus. Tire o oxigênio do mundo. Eu vou botar até mais extenso. Tire Deus o oxigênio do mundo por 10 minutos. Eu quero saber o que acontece se Deus tirar o oxigênio do mundo todo. Acabou, não tem mais oxigênio. Então, por que arrogantes acham que eles têm alguma coisa, que eles são alguma coisa, que pensam alguma coisa? Estão achando o quê? O que é que passa na cabeça desses homens? E o pior de tudo, tem o conhecimento da palavra de Deus, porque se não tivesse, mas tem, eles sabem, conhecem. Mas o que foi que aconteceu? Esqueceram? O que foi? Deu amnésia, Alzheimer, é o quê? Esqueceram o que está escrito aqui ou perderam a... O que é que está acontecendo? Se deixaram corromper pelo dinheiro, pelo poder? Pelos... É igual a pessoa chega. Gente, minha esposa, a gente sempre comentou isso. De gente que às vezes vem para a Europa fazer missão e desvia, porque chega aqui e vê coisas que nunca viu, entende? Principalmente na Suíça. Aí chega lá, quando vê aquilo ali, pensa que já está no céu, não quer nem mais que Jesus volte. Vocês sabiam que nos Estados Unidos o número de espíritas tem aumentado porque, claro, os espíritas creem na reencarnação. E as pessoas estão tão gostando dessa vida que elas querem voltar mais vezes. Então, assim, tem gente que quando chega no poder, enquanto não está no poder, ele está ali tranquilinho. Está ali, está bem, está na prova, né? Está na prova, está orando, buscando. Mas quando ele chega, ele se aparta do Senhor, se afasta. Porque ele não quer nem morrer mais. E tem deles que acham até que não vão morrer. Então eles querem ficar aqui, usufruindo do que o mundo dá. Os prazeres da carne, os prazeres... Né? Enquanto deveriam aproveitar a posição para a pregação. Gente, isso que está acontecendo no mundo seria uma oportunidade, sabe de quê? De cruzadas evangelísticas. Claro, não estou dizendo para juntar multidão não, gente, tá? Cruzada não precisa necessariamente, porque tem que manter o isolamento, o distanciamento, como foi aqui na Europa, tá? Portugal está voltando à normalidade, mas aqui foi feito o dever de casa. Pois bem,
cruzadas, de botar carro, ó, Jesus está voltando, isso é sinal dos tempos, está escrito, está lá na Bíblia, queria acontecer isso que está acontecendo. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Ninguém pense não, esses pregadores de que o mundo vai ficar uma maravilha, não vai. O mundo não vai ficar. Jesus está voltando. E eu vou mostrar aqui. Ah, porque os homens isso, os homens nada. Vou voltar para Timóteo novamente, dessa vez segunda epístola, no capítulo 3, que diz aqui, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só o que a Bíblia diz. Então, será o quê? A Bíblia está dizendo aqui, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos maravilhosos, tempos de abundância, tempos de felicidade, tempos de facilidades, tempos de prosperidade. Não. A Bíblia diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora por quê? Vamos saber. Porque haverá homens, olha só, homens, olha por conta de que vão ser tempos trabalhosos. A culpa é do homem, não está aqui porque é o diabo, não. A culpa é do homem, tá? Então vamos lá. Por isso que Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Não apontou para o diabo, apontou para o homem, para Adão. Visto que isto fizeste, maldita é a terra por tua causa. Então vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos. É por isso que serão tempos trabalhosos e estão sendo tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lembra o que eu falei? Eles gostam da mordomia. Eles gostam do bom prato. Ah, que gostam do bom prato, de uma mesa farta, né, de comer, se regalar. Gostam do ar-condicionado, do carro de luxo, do relógio caro. E a unção do Espírito Santo de Deus é a presença do Espírito Santo. Lembram de Moisés? Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Pode me matar, daqui eu não saio. Se o Senhor não for, eu não vou. E tem gente que não está mais aí para a presença de Deus, não, gente. Tem gente que não lembra nem mais o sabor da unção de Deus na vida. Não lembra mais, não. E não estão nem fazendo questão também. Tá? Não estão. Porque os prazeres que o dinheiro e o poder... porque, sabe aquela história? Dê poder e dinheiro e conhecerás o homem. É a mesma coisa. Então, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Aparência, hein? Tendo aparência. Às vezes até eles aparentam, né? Piedosos. Principalmente quando estão ali, né? Diante de uma autoridade. Aí fica tudo mansinho. Tudo mansinho. Havia aquela coisa, quando você bota... Tem até uma história interessante, a gente conhece, o pessoal que é evangélico aí, sabe, né? Aquele que o filho chega para o pastor e diz assim, pastor, o senhor deixa a gente vir morar aqui na igreja, eu, meu pai, minha mãe? Aí o pastor, meu filho, por que você quer vir morar com a igreja com seu pai, com sua mãe? Ele falou, porque aqui papai trata a mamãe tão bem, né? Pega na mão, abraça. Lá em casa o negócio é diferente. Entende? Esse tipo de coisa. Tem gente aí que vai, chega na frente do juiz, mas fica manso, né? Fica manso quando está diante de alguém. Mas depois fica brabo, né? Aquela... E se tiver atrás de uma câmera, pronto. Aí é uma valentia que é brincadeira o negócio, né? Então é assim. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Nem fique perto. Tá? A Bíblia está dizendo aqui, afasta-te. Não fique, porque é problema. Então os últimos tempos seriam trabalhosos e estão sendo por conta de homens
que agem dessa forma. Gente, é tempo de despertar, é tempo de acordar. Desperta tu que dormes, diz a palavra. É tempo de proclamar o evangelho, de falar na volta do Senhor Jesus, que é iminente a volta do Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento a trombeta há de soar. Nós sabemos disso, tá? Então, para que perder tempo de forma arrogante com as coisas deste mundo, com as coisas dessa terra? Eu sou a favor de que todo mundo viva bem, que todo mundo viva confortável, que todo mundo tenha o conforto no lar, tenha segurança no lar. Perguntando assim, por favor, Timóteo, versículo, qual foi que você leu? Timóteo, por favor, Timóteo, versículo... O irmão Josué Augusto, a palavra é fiel e digna de toda aceitação. É verdade. Palavra de Deus. A irmã Célia Maria, né, por favor, Timóteo, versículo. Acho que ela está querendo o versículo que eu li. Segunda Epístola a Timóteo, o capítulo 3, tá? A partir do verso 1. Então, a segunda Epístola a Timóteo, o capítulo 3, a partir do versículo 1, eu li até o versículo 5. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, 3, do versículo 1 ao versículo 5 foi o que eu li, tá? Então está aí, a Bíblia não deixa ninguém enganado. Eu espero que esses líderes, quando eu falo, porque tem muitos por aí, né, eles realmente reconheçam que eles precisam ser instrumentos de Deus, que a glória é de Deus, a glória pertence a Ele, não pertence a Ele, não dá a outrem. Ele diz, minha é a glória, e eu não dou a outrem e não dá mesmo. Então não machuquem as ovelhas que é do Senhor Jesus. Não machuque as pessoas que o Senhor salvou. Ele não salvou com uma canetada, não. Ele não salvou com um decreto, ele salvou com o próprio sangue, derramando com a sua vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi ele, as ovelhas pertencem a ele. Ele não só teve 12 apóstolos, não, ele tem o mundo todo. Jesus não só teve 12 apóstolos. Jesus, ele é dono de tudo. Tudo é dele, pertence a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é dele, eternamente. Amém. Entende? Então é isso. Então vamos orar, né? A nossa oração é para que essas pessoas acordem, despertem do sono ou que eles estão vivendo e se voltem para Deus, porque aí sim, aí é traição. O Senhor Jesus, ele continua sendo traído. Por quê? Porque essas pessoas foram chamadas, colocadas lá, e elas estão fazendo, desevangelizando, estão fazendo um trabalho oposto ao qual deveriam executar, ao qual deveriam fazer. Totalmente desprovido de amor, totalmente ligado aos deleites, né? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Infelizmente é isso que está acontecendo, tá? Mas eu creio que é uma peneira de Deus que está passando. Deus vai separar homens e mulheres de boa vontade, aqueles que vão fazer o último chamado à pregação do Evangelho verdadeiramente através de cruzadas. Eu quero aqui aproveitar, gente, e falar que eu estou com muita saudade do pastor Moacir Leite e da irmã missionária Socorro lá no Ceará, em Fortaleza. Fiquei 17 dias lá com minha digníssima esposa na casa dele, em Messejana, no Ceará. Trabalho fantástico, maravilhoso, de cruzadas. Eu nunca vi um negócio igual na minha vida, de uma obra tão bem feita do Senhor, salvando tantas almas através daquele trabalho ali. Eu fiquei maravilhado, né? E até hoje eu tenho saudades daqueles 17 dias que eu passei na casa do pastor Moacir Leite, ali em Messejana, na Grande Fortaleza. E realmente é um trabalho desse que tem que acontecer. Homens e mulheres que realmente estão aí, estão sendo chamados por Deus para proclamarem o evangelho genuíno, o evangelho da graça. Não é essa coisa de ficar juntando gente dentro de um templo apenas para demonstração de poder e demonstração de riqueza. Não. São pessoas que têm verdadeiramente o evangelho do Senhor Jesus Cristo como sendo a sua orientação, a sua bússola,
para que elas sigam cumprindo o que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Homens, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, ele escrevendo, capítulo 1, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos viver dessa forma, gente, procurar orar a Deus, para que Ele nos encha do Espírito Santo, porque não adianta ter diploma, canudo, ter isso ou aquilo e não ser cheio do Espírito Santo. Que sejamos cheios do Espírito Santo para proclamarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é iminente, tá bom? Que é iminente. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, meus irmãos e irmãs de Pernambuco. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado aí, tá? Por vocês, pelo carinho e especialmente aí ao meu querido e amado irmão Josué Augusto, que é um parceiro também aqui na plataforma YouTube, e nós estamos juntos, tá bem? E breve, se Deus quiser, eu falei breve aqui, nem sei, será que eu estou a profetizar? Não sei, né? Mas assim que Deus permitir, e formos aí ao Brasil, já estamos há um tempo fora do Brasil, né? Tem mais de 2 anos que eu não vou, a minha digníssima acho que tem uns 3 anos, né? Que tem mais de 3 anos que ela não vai ao Brasil, eu tenho mais de 2 que eu não vou ao Brasil. Mas assim que Deus permitir... 3 anos vou fazer, final de agosto. 3 anos, né? E assim que Deus permitir, eu já tenho alguns convites, porque tem algumas pessoas aqui no canal, o Voo da Coruja, inscritas, que são de Pernambuco, né? Já convidam a gente. Então a gente vai ver se dá um pulinho aí, se Deus permitir, tá bem? E vai ser fácil, né? Eu sou da Bahia, então tá pertinho, né? Fica mais fácil ainda. Mas aí, se Deus permitir, eu vou visitar aí os irmãos, dar um abraço, a paz do Senhor aí, e aí nós vamos aí orar juntos e bater um papo bastante agradável, tá bem? Enquanto isso, vamos nos vendo aqui, nos vendo também lá no canal do nosso irmão Josué Augusto, e alguns canais também que eu já me inscrevi, que vieram aqui através do irmão Josué Augusto, tá bom? Acabei de me inscrever agora. Minha digníssima acabou de se inscrever também agora. Então, que Deus abençoe, um forte abraço, pessoal, fiquem na paz do Senhor Jesus, e lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nunca nos tem faltado, né, que é a verdadeira tradução, nunca nos tem faltado, né, nada nos faltará, nunca nos tem faltado. Passemos nós pelo deserto, Ele está conosco, passemos nós pelo vale, Ele está conosco, na saúde Ele está conosco, na enfermidade Ele está conosco, na riqueza Ele está conosco, na pobreza Ele não nos desampara, Ele nunca nos falta, Ele sempre está conosco, tá? E a alegria do Senhor é a nossa força, e lembre-se sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Forte abraço, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Com licença.